Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Chegamos ao episódio de número 10 do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 31 de julho de 2020 e falaremos sobre a febre amarela e o seu agente causador, um vírus. Também veremos como lactobacilos vaginais são importantes para a saúde da mulher. E será que a indústria alimentícia foi longe demais na inovação ao produzir bebidas com esses micróbios? Micróbio não tem medo de nada. Micróbio não tem medo de nada. Micróbio! Já falamos em episódios anteriores que a África abrigou por muito tempo infecções desconhecidas dos outros continentes. Nos mosquitos da sua floresta tropical viviam os agentes causadores da malária e da febre amarela, por exemplo. Somente com a exploração do lugar e o início do transporte de escravos, o mundo pôde ver a disseminação desses agentes por outros continentes. Quando chegaram para explorar a América, em nossas florestas tropicais já existia mosquito capaz de transmitir a febre amarela. Só faltava o vírus, que veio da África. E foi provavelmente em um desses navios negreiros direcionados para Barbados, em 1647, que escravos infectados pelos vírus ou os próprios mosquitos portadores do vírus da febre amarela chegaram à América. A taxa de mortalidade chegou a 15% e logo essa doença se espalhou pela América Central. Em 1686, o Brasil teve uma epidemia de febre amarela. A doença se espalhou também nas colônias da América do Norte e foi levada também para a Europa. É só que nos lugares frios, os surtos logo foram controlados devido ao mosquito preferir locais quentes para viver e se reproduzir. No século seguinte, os europeus levaram um troco. Um general francês deu ordem para exterminar todos os negros do Haiti e muitos escravos foram mortos. Houve muita batalha. O extermínio só não foi pior, pois os exércitos europeus não contavam com a febre amarela e com a malária, que iriam impedir o domínio europeu na ilha do Haiti. Essas doenças mataram muitos soldados europeus. Logo, os escravos se mobilizaram e, posteriormente, líderes negros mandaram os franceses vazarem e logo depois foi declarada a independência do Haiti. Em 1849, a febre amarela volta com tudo e para ficar. Mosquitos Aedes aegypti não faltavam por aqui, só faltava chegar o vírus. Uma embarcação veio de New Orleans, passa pelo Caribe e fez escalas em Salvador e na Bahia. E dela desembarcaram doentes com febre amarela. Muita gente morreu por aqui. Assim como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, os órgãos do governo não divulgaram os números de óbito para evitar pânico na população. E logo nas próximas décadas, assim, todo verão era a mesma coisa, tinha epidemia de febre amarela. Famílias que conseguiam, elas mudavam para a serra, locais mais frios, tentando fugir da doença. Lembra da teoria dos miasmas? Ela era forte nessa época. Então, algumas medidas foram tomadas para eliminar aquele cheiro ruim, de pântanos, locais alagados, lixo, enfim. Mas sempre tinha também a teoria religiosa, seguida por muitos, que a doença era um castigo divino. Médicos da época passaram então a relacionar a transmissão da doença com o tráfico negreiro, e isso foi feito com fundamento, pois naquelas colônias da América que ainda recebiam navios vindos da África, a doença permanecia, enquanto as epidemias de febre amarela tinham parado naquelas colônias onde os africanos não chegavam mais. Além disso, pela doença afetar menos os escravos, eles ficavam menos doentes, provavelmente eles tinham alguma relação, tiveram contato, com essa doença ao longo das suas vidas. Então, os estudiosos supunham que tinha alguma coisa relacionada com a África. E o imperador, na época, no Brasil, pode ter sinalizado para parar o tráfico negreiro, mesmo com muita oposição. Assim, é possível que a epidemia de febre amarela tenha alguma relação com o fim definitivo do comércio de escravos. O ano de 1850 marcou o fim do tráfico clandestino de africanos pela Lei Eusébio de Queiroz. Depois, claro, continuaram tráficos internos até outras leis abolicionistas aparecerem. Vários políticos negavam que a febre amarela era perigosa.
Um deles, inclusive, morreu justamente da febre amarela 2 semanas depois de fazer um discurso negando a doença. Aos poucos, o Brasil recebia imigrantes europeus para trabalhar nas plantações de café, mas eles também foram atingidos pela febre amarela, porque eles não tinham imunidade para a doença. Então, doenças como tuberculose, difteria e outras que matavam mais a população marginalizada foram deixadas em segundo plano e foi dada prioridade para combater a febre amarela, já que ela atrapalhava a vinda dos imigrantes, atrapalhava a economia do café na época do Brasil. Então, o governo deu prioridade para proteger os imigrantes. Só que mesmo assim, com vários surtos, o mosquito nunca era relacionado com a transmissão da doença, Eles realmente perseguiam os marginalizados, destruindo os cortiços, eles perseguiam a população mais pobre do Brasil. Em 1881, um médico e biólogo cubano publicou que a febre amarela era causada por um mosquito. Logo depois ele identificou a Aedes aegypti como transmissor, só que ele foi desacreditado, ninguém deu moral para ele. Só 20 anos depois que um médico norte-americano pegou os estudos do médico cubano para estudar, pegou algumas dicas e fez novos testes com voluntários. Então ele pegou uma galera para vestir roupas de doentes da febre amarela, colocou também os voluntários para dormirem em camas, em lençóis que tinham sangues, que tinham secreções de doentes e viu que a doença não era contagiosa. Mais tarde ele pegou militares voluntários e colocou mosquitos da Aedes para picar esses militares. E aí ele realmente constatou que a febre amarela era causada pela transmissão de um mosquito. A partir daí, o mundo todo começou a controlar os mosquitos na cidade e nas cidades, e a febre amarela começou a abandonar a vida cotidiana da população. Bactéria, filha da puta, micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido, decidiu o seguinte, não tem mole pra Covid-19 nem 20 bactéria. A febre amarela é uma doença infecciosa grave causada por um vírus de RNA do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae. Flavo significa amarelo em latim. Ele é parente do vírus da dengue. Assim como outros que a gente já falou, ele possui um envelope externamente que é originário da célula infectada, principalmente de gordura, Esse envelope é feito. O nome febre amarela vem de uma complicação que a doença provoca no fígado, que compromete o seu funcionamento. Ele não consegue metabolizar direito uma substância amarela chamada bilirrubina, fazendo com que essa substância fique acumulada no sangue, embaixo da pele. Então a pele e os olhos ficam com essa cor, amarelada, o que a gente chama isso de icterícia. Além disso, o termo vômito negro também é relacionado à febre amarela devido à hemorragia interna que origina vômitos com coloração escura. Hoje a febre amarela é uma endemia, ou seja, frequente em algumas regiões, como a África, América Central, América do Sul. Aqui na Amazônia, no Brasil, é muito endêmica, principalmente no verão. E a transmissão do vírus ao homem, então, ocorre pela picada de insetos da família Culicidae, em especial dos gêneros Aedes e Haemococcus. Então, a gente diz que os insetos eles são vetores da doença. E devido à natureza desses mosquitos, a gente divide a febre amarela em ciclo silvestre e em ciclo urbano. No silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o gênero Haemococcus. Já no urbano, a transmissão se dá principalmente pelo Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Só que desde 1942 no Brasil não são registrados casos urbanos. Então a infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou que não tomou a vacina, ela circula em áreas florestais, é picada pelo mosquito que está infectado. Outros vertebrados também podem contrair a doença. Os macacos podem ter um tipo silvestre de febre amarela sem sintomas, mas ter a quantidade de vírus suficiente para infectar mosquito.
Então, uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra pessoa, nem o macaco transmite para o ser humano. Ao notar só que os macacos estão morrendo, né, muitos macacos mortos em alguma região, isso deve ser comunicado imediatamente às autoridades locais, porque mesmo que eles não transmitem a doença para a gente, eles morrendo é um sinal, né, de que o vírus está circulando por ali e pode infectar mosquitos vetores. Os pacientes mais acometidos são geralmente indivíduos jovens do sexo masculino que realizam atividades agropecuárias, extração da madeira, bem como ecoturistas que se aventuram nas matas sem ter vacinação prévia. Geralmente quem contrai esse vírus não chega a apresentar sintomas, ou eles são muito fracos e evoluem para a cura. Só que quando aparecem sintomas, as primeiras manifestações da doença acontecem de 3 a 7 dias após a picada e são repentinas: febre, calafrios, dores, náuseas, vômitos. A maioria dos infectados se recupera bem, adquire imunidade para a doença, né? Só que 10% realmente das pessoas têm um quadro agravado. A forma mais grave da doença é rara e geralmente aparece depois de um breve período de melhora do paciente. Aí que podem aparecer a icterícia, que eu já falei, insuficiência de vários órgãos, hemorragia interna, cansaço extremo, e cerca de 20 a 50% dessas pessoas graves podem morrer. Assim então que surgem os primeiros sintomas, né, tem que procurar uma ajuda médica imediata. O tratamento é feito cuidando dos sintomas, que variam, né, conforme a gravidade. A epidemia mais recente no Brasil aconteceu em 2017 e foi bastante expressiva. A prevenção da doença, como a gente já deve supor, então, é evitar a disseminação dos mosquitos, né? Então, a gente deve evitar o acúmulo de água parada, também eliminar o mosquito adulto através de inseticidas, como aqueles fumacês, usar repelente, mosquiteiro, roupas, né, que cubram todo o corpo. Além disso, existe também uma vacina muito eficiente, reconhecida internacionalmente, produzida aqui no Brasil e que também está disponível pelo SUS. E ela pode ser administrada já a partir dos 9 meses de vida. Então, quem não tomou quando criança, né, sugere-se que a pessoa tome antes de viajar para lugares de risco. Eca, olha aí a bactéria. Eca, olha aí a bactéria. Umbo, que aí já tem um fungo. Umbo, que aí já tem um fungo. Com certeza você já ouviu falar nos lactobacilos. É comum relacionarmos essas bactérias quando a gente fala de iogurte ou aquele leite fermentado, né, que a gente encontra no mercado. Agora, o que você pode achar estranho é o que uma cientista fez. Ela usou as bactérias do próprio corpo para criar um iogurte de vagina. Isso foi possível pois a vagina é um local do corpo onde tem espécies do gênero Lactobacillus. Eles dominam por lá. Só que não são os lactobacilos exatamente como os que tem no iogurte que a gente compra ou que a gente faz em casa. Na vagina, as espécies são outras, mas também são lactobacilos. Digamos que são primos das bactérias do iogurte. Só que eles conseguem fazer o mesmo processo que origina o iogurte. Resumindo esse processo que a gente chama de fermentação lática, a partir da glicose, que é um carboidrato, essas bactérias produzem ácido lático. E esse ácido, em contato com o leite, provoca uma transformação química. Como seu próprio nome já indica, né, o ácido lático promove então uma acidificação do leite, ou seja, reduz o pH desse leite e faz com que as proteínas do leite coagulem. Então a textura do alimento fica diferente, o leite passa de líquido para espesso, assim que é feito o iogurte. Seguindo nessa ideia, uma marca de cerveja polonesa produziu a primeira cerveja do mundo contendo bactérias vaginais. No entanto, os primeiros consumidores não se impressionaram com o sabor dessa cerveja, também não gostaram do preço, que é relativamente elevado, dá o valor de mais ou menos R$24. E aí, o que vocês acharam dessas inovações alimentícias? A
Apesar de a ideia de fazer iogurtes com bactérias vaginais não ser nada agradável e também haver controvérsia se ele seria ou não saudável, nós mulheres devemos agradecer bastante a esses lactobacilos presentes no nosso órgão genital, pois o ácido lático e outras substâncias que essas bactérias produzem protegem a vagina contra micro-organismos patogênicos, inclusive aqueles causadores de DSTs, e também eles agem como uma barreira física, impedindo a entrada de micro-organismos do mal. Eles evitam, então, muitas infecções da vagina que a gente chama de vaginoses. In vitro, ou seja, testes de laboratório, já mostraram inclusive que os lactobacilos da vagina deixam o vírus da HIV menos infectivo, né? Ou seja, com menor poder de infectar, com menor capacidade de se multiplicar. Estudos já foram feitos mostrando que baixa qualidade desses lactobacilos também está relacionada com partos prematuros, com maior risco de contrair DST, com infertilidade. Além disso, também foi verificado que há mais chance daqueles processos de fertilização in vitro darem errado se as bactérias da vagina não estiverem saudáveis. Por fim, talvez a gente deva agradecer a essas bactérias das vaginas das nossas mães por a gente estar vivo hoje. Sabe por quê? Porque durante o ato sexual, no sêmen que o homem libera, tem algumas bactérias que são prejudiciais, que poderiam inclusive deixar a qualidade dos espermatozoides mais baixa, afetando então a corrida desses espermatozoides até chegar no óvulo. Então, o que as bactérias da vagina fazem? Elas conseguem matar essas bactérias deselegantes do sêmen, preservando a qualidade dos espermatozoides, ou seja, dando uma ajudinha que os espermatozoides consigam chegar certinho lá no óvulo e aumentando então as chances de haver fecundação. Até isso as nossas bactérias têm que ajudar os espermatozoides para chegarem no lugar certo para conseguir fazer o filho. Gente, olha só.